Graça e paz. A mensagem a seguir é intitulada O Grande Julgamento. Vamos meditar na palavra com o pastor Ivalti e que o Senhor Deus esteja abençoando a todos. Graça e paz. Nós vamos fazer aqui uma meditação, né? Esta semana é uma semana em que Jesus, operou aquelas maravilhas para nós, através do sofrimento dele. Então eu fico pensando, na quarta-feira, dia que ele foi preso, Judas Iscariotes traiu Jesus com um beijo. Então eu fico pensando naquele sofrimento que para ele, para Deus, foi muito triste, mas para nós foi uma alegria, porque se ele não tivesse sido crucificado, o que seria de nós? Então, graças a Deus que ele nos levou à crucificação com ele, para que pudéssemos ficar livres do velho homem, que só cogita das coisas do mundo. E nós vamos meditar aqui um pouquinho no capítulo 25 de Mateus, do versos 31 ao 46, e fazer a pergunta para os amados: de que lado o Senhor, a senhora vai estar naquele dia? Vamos fazer a leitura aqui, que está escrito assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo:
Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos e não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Muito obrigado, Papai, por esta bênção gloriosa que temos, que é a Tua palavra na nossa própria língua. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é a verdade e está escrito que o céu e a terra passarão, mas a Tua palavra não passará e nem uma vírgula ou um tio vai ficar sem se cumprir. Então, para nós, isto aqui é uma advertência que nos traz mais desejos de pregar um novo nascimento para que as pessoas naquele dia fiquem do lado direito. Por favor, Senhor, abençoe os amados que estão aqui nesta noite, que nenhum dos que estão aqui naquele dia fiquem do lado esquerdo, mas que todos que aqui estão fiquem do lado direito. Nós te louvamos e te agradecemos por tua misericórdia, que é grande e dura para sempre. Glória a ti, em nome de Jesus. Amém. Sentem. Este dia vai ser triste. Vai acontecer? Vai. Tudo que está escrito na palavra de Deus, ou aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. Não fique descansado pensando que isso aqui já passou, porque não passou. Vai acontecer. E nós estamos aqui vivendo o período da graça, quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo enviado por Deus com a missão de nos salvar da condenação eterna. Ele inaugurou o período da graça, um novo testamento, a nova aliança, um novo tratado que Deus fez com a humanidade através de Jesus. Jesus veio fazer aquilo que a lei não conseguiu fazer, que o homem não consegue fazer. Jesus veio fazer esta obra gloriosa. Para isso ele precisou ir para a cruz, precisou ser crucificado, morreu, ser sepultado, mas ele fez isso em nosso benefício, que é o método de a pessoa ser justa, como está escrito aqui. Aqueles que nasceram de novo, nascerá de novo, são os justos. Isso está escrito na palavra de Deus. São justos não pelas obras que eles praticam, mas pela fé de ter participado da atração, crucificação e morte no corpo de Cristo. Na morte no corpo de Cristo, Deus nos justifica. Então aí é que somos justos. Não pensem aqui que se trata de justiça própria. Não, justiça divina. Deus justificando aqueles que morreram com Cristo na cruz. E isso está no capítulo 2 da Epístola aos Colossenses, no versos 10, quando o apóstolo Paulo preveniu aquelas pessoas e a nós também, de que é para nós não nos mover desta fé na atração no corpo de Cristo. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Ele fez a obra da justificação. Nele, em Cristo Jesus, nós somos justos. A palavra de Deus é a verdade. Não se trata de justiça por fazer isso ou fazer aquilo. Não. A salvação é pela fé. Fé no que está escrito. Então está escrito que Deus enviou Jesus ao mundo para salvar o mundo da condenação eterna. Deus não enviou Jesus ao mundo para passar umas férias aqui, para abrir uma nova religião, não. As religiões já existiam e nenhuma conseguiu fazer um pecador ser justo.
Nenhuma religião e nenhuma vai fazer. Com tantas religiões no mundo hoje, já está com mais de 36 mil no mundo e nenhuma delas consegue fazer uma pessoa ser justa. Com muito esforço nós podemos ser justos exteriormente, mas interiormente é uma obra divina. Isso está claro, não é uma obra humana. Então, quando nós vemos lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, 26 e 27, nós vemos que é uma necessidade para que o homem seja justo diante de Deus. É quando ele, Deus, realiza a obra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e os observeis. Nós vimos aí que é através da palavra de Deus. Deus escreveu aqui, através de homens inspirados pelo Espírito Santo, o método que ele tem para deixar o pecador justo. O pecador justificado através da morte no corpo de Cristo na cruz. Deus não está falando a religião Y, a X vai trocar o coração. Não, Eliseu. Ele é que faz esta obra. Isso é por fé, não é por fazer. A fé vem de Deus, que nos leva a acreditarmos na palavra dele. Aqui está a bênção gloriosa para que as pessoas sejam salvas da condenação eterna. E por que tanto erro? Por que tantas religiões? Por que tantas trocas de ideias? Porque não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Mateus 22, 29. Então, veja bem que tudo está pronto, mas as pessoas não conseguem e procuram as religiões que lhes dá uma muleta falsa. Olha o que Jesus falou para aquele povo que queria se justificar. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Esse é o erro da humanidade. Não conhece as Escrituras e o poder de Deus que está na Escritura. Não é uma questão de praticar as coisas que o homem manda. Não, é praticar aquilo que Deus manda. Deus enviou Jesus para que ele fizesse a obra, porque não tem religião que faz esta obra da salvação, não. Pode domar um burro, pode domar um leão, pode domar uma onça, pode domar um elefante, mas este velho homem que está dentro deste indivíduo natural, esse não vai ser domado. Vai ser sempre assim. A religião vai reformá-lo, ele vai ficar mais bonito, e etc. Troca de roupa, fica mais legal, põe aí. Mas interiormente, só Deus pode trocar o miolo. E sem a troca do miolo, não vai ficar do lado direito naquele dia. É preciso trocar o miolo. Quem faz isso é Deus. Então, aqui Jesus está trazendo para nós mais ou menos um método que é usado pelos nascidos de novo. Os nascidos de novo são aqueles que amam um amor diferente, visita os pobres, visita os presos e etc. Mas a velha criatura, aquele homem natural que não houve a troca do miolo,
que não nasceu de novo, esse não pratica nada disso. Para esse, quanto mais a pessoa está sofrendo, para eles é melhor. Quanto mais o outro lá está penando, para eles é melhor. Não faz mal que fulano é mandado embora do emprego desde que eu seja contratado. E isso é obra da velha criatura. Aqui Jesus está chamando de bodes, né? A velha criatura aqui está chamando de bode. E a nova criatura, o nascido de novo, ele está chamando de ovelha. Então, a ovelha é aquele que passou pela crucificação com Cristo, a morte com Cristo, a ressurreição com Cristo. Esse foi agora gerado por Deus, não mais um bode, mas sim uma ovelha sensível às coisas do próximo, sensível ao sofrimento do próximo, quando que o bode, a velha criatura, continua desejando o mal para o seu próximo. Então nós vemos que naquele dia muita gente vai realmente ficar decepcionado. Imagina aquela reunião tão grande, Jesus ali nos ares, colocando as ovelhas de um lado e os bodes do outro lado. Que vontade de passar para o outro lado, mas não dá. Não dá porque acabou o tempo da graça. Acabou a salvação gratuita, agora não dá mais. Quem nasceu de novo, nasceu. Quem não nasceu, está com o destino da alma traçado. Ambos têm o destino da alma traçado. O que nasceu de novo vai agora, então, desfrutar da eternidade no céu com Jesus, com os anjos e etc. Mas aqueles que não nasceu de novo, eu fico olhando aqui no verso 46, me dá arrepio, irmãos, que, olha, irão estes para o tormento eterno. Tormento eterno. Sabe o que é tormento? É sofrimento mesmo, eterno, não vai passar. Não vai ser de 1 mês ou 2, não. Quando você tem uma batucada lá do seu lado, da sua casa, né, você quer dormir, mas não consegue, você pensa, bem, daqui a pouco acaba e a gente vai dormir. Mas aqui não, aqui é eterno. Que tamanho que é a eternidade? Um sábio comparou uma grande pedra e um passarinho passa uma vez por ano e bate as asinhas naquela pedra. Quando acabar aquela pedra, acabou a eternidade. Então nunca vai acabar. Não tem fim, é uma coisa para sempre. Então ainda está em tempo da gente mudar de lado? Claro! Enquanto você tem memória, enquanto você tem domínio da sua vontade, pode clamar a Deus e passar do lado das ovelhas através do novo nascimento. Mas o que é essa história de novo nascimento? Por que a pessoa precisa nascer de novo? Porque o nascimento dela é um nascimento para morar com o diabo eternamente. Uai, e por que aconteceu isso? Porque Adão e Eva creram na palavra do diabo e geraram os filhos, netos, bisnetos e etc. com a natureza maligna, essa natureza que foi provada através de Caim, que matou o seu irmão Abel. Dali nós vemos quantos ciúmes e quanta confusão tem acontecido neste mundo por causa da natureza maligna que Adão e Eva passaram para os seus descendentes. Mas eu não sou descendente de Adão e Eva. Você é descendente de quem então? A ciência achava que o homem veio do macaco e foi evoluindo e se tornou homem.
Mas aí chegaram à conclusão que não, que tem barro no homem, a argila está aí no corpo humano. Então Deus fez o homem do barro. Isso está mais do que testado na ciência. Então você veio de Adão e Eva, o Senhor veio de Adão e Eva, não sei quantas gerações passou, mas veio de lá. E já veio nessas condições, 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, já veio nessas condições. Não veio do lado das ovelhas, não. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Eles já nascem separados de Deus, vindo de Adão e Eva. Mas quando passa para o lado das ovelhas, através do novo nascimento, aí então agora está em Cristo Jesus. Que bênção gloriosa Deus trouxe para nós, para não irmos para o lago de fogo, mas ainda as pessoas vão para o lago de fogo porque são soberbas, não acreditam na palavra de Deus, acreditam na palavra do homem. Então, o homem que não conhece a mensagem do novo nascimento vai aplicar para as pessoas o peso da justificação através das obras próprias. Isso cansa as pessoas, mas aqueles que creem na palavra de Deus e acreditam que foram atraídos no corpo de Cristo naquela cruz, esses realmente vão passar para a crucificação, a morte, a sepultura? Não, já passaram e se tornaram justos com a justiça divina. Oh, que bom! Lá em João 12, 32, nós vimos ali que é a porta de entrada para essas pessoas, desde que elas creiam com a fé que Deus dá, não com essa fé que nós temos, né, vinda do Adão e Eva, não. A fé que Deus dá é uma fé diferente, uma fé que a pessoa não precisa ver para crer, uma fé que não se abala diante de qualquer novidade errada para ela. Não, é uma fé na palavra de Deus que enviou Jesus, deixou Jesus ir para a cruz, para ele naquela cruz nos atrair no corpo dele. Aí está a chave do reino de Deus. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Felizes os que acreditam com a fé que Deus dá, porque já foram crucificados, mortos, sepultados e ressuscitados com Cristo Jesus, passando assim a ser justos. Vai ficar do lado das ovelhas? Vai. Por obras próprias? Não. Por fé na obra que Jesus fez. Então, quem acredita já foi crucificado com Cristo. Romanos 6, 6 e 7. Já morreu com Cristo? Já. Daí se tornou, não, foi feito justo. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravo, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Esse agora está justificado porque creu que foi atraído no corpo de Cristo, que foi crucificado com Cristo e que morreu com Cristo. Nessa morte, Deus se satisfaz, porque acreditou no que Jesus Cristo fez, não no que a pessoa fez, ou naquilo que a religião fez, não. A pessoa acreditou naquilo que Jesus fez. O que Jesus fez? Me atraiu no corpo dele, me levou então a morrer com ele. Isso é fé. E ele não pode sair desta fé. Vai vir muitos embates na nossa vida, muitas dificuldades, mas a pessoa que continuar firmada nesta bênção gloriosa,
ela vai ficar do lado das ovelhas naquele dia. Quando vai ser isso, pastor? Não sei, mas vai acontecer. Eu tenho certeza absoluta. E tome cuidado para não ficar do lado dos bodes, lado esquerdo. Muito cuidado. Mas que cuidado eu tenho que ter, pastor? Não ser enganado por religião, não ser enganado por discípulos do diabo que ensinam salvação por obras a fazerem. A salvação é de graça porque a obra já foi feita. Que bênção gloriosa! Só não crê aqueles que são soberbos. Porque Jesus Cristo veio para salvar o mundo da condenação eterna. João 3,17. A gente precisa estar sempre repetindo isso, porque tem pessoas que pensam que a religião salva. Tem pessoas que pensam que por ser bonzinho salva. Não, nada disso resolveu, porque Deus precisou enviar Jesus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esta foi a missão que Deus deu para Jesus. Salvar-me da condenação eterna, que ele sabia que eu não era capaz, que a religião não era capaz. E para salvar, Jesus teve que ser crucificado. Mas ele falou para o Pai, João 17,4, terminei a obra que o Senhor me deu. Oh, que beleza! O Senhor salvou o mundo? Salvei, desde que eles queiram, né? Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, o que eu tenho que fazer? Você? Eu já fiz tudo. Está tudo feito. Então, aí no capítulo 7 do Evangelho segundo João, versículo 37, 38, Jesus mostra o que é que temos que fazer. Fazer o quê? Ir a Ele. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Como é que diz a Escritura? Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso é o que as Escrituras dizem. O que mais que as Escrituras dizem? Mateus capítulo 11. O que as Escrituras dizem? 28 e 29. Ele é que é o beneficiário. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Oh, quanta religião tem aí querendo justificar as pessoas. Quantas religião tem por aí afora querendo dar descanso para a alma, mas não tem nenhuma. Quantas pessoas são enganadas e morrem, vão para o lado esquerdo porque foram enganadas por religião, por homens que trabalham para o diabo. Mas Jesus deixou lá uma prevenção para todas essas pessoas. No capítulo 8 do Evangelho segundo João, versículo 36, Jesus disse que Ele é o único que liberta a pessoa desta escravidão. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Do contrário, vai ser uma libertação enganosa, uma libertação hipócrita, porque Jesus está falando que Ele é o único. Se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que verdadeiramente? Porque ninguém vai libertar vocês, só eu. As outras libertações são mentirosas. Você vai ficar do lado direito ou do lado esquerdo naquele dia? Para ficar do lado direito, o que eu tenho que fazer? Nada.
acreditar, é pela fé. Para ficar do lado esquerdo, o que eu tenho que fazer? Tudo que a religião manda. Tudo que a religião mandar, você tem que fazer. Aí você vai ficar do lado esquerdo. Quer ficar do lado esquerdo ou do lado direito? Então, aqui Jesus estava mostrando para eles, para aquelas pessoas e para nós, porque está registrado aqui na palavra. E ele fez tantas comparações, tantas coisas. Quando ele sai daqui, vai ser preso. Judas Iscariotes foi encarregado por aqueles religiosos para entregar Jesus à polícia. E aquele povo foi encontrar Jesus. E encontraram-no lá no Monte das Oliveiras. Oh, beleza! E o que Jesus estava fazendo? Orando a Deus, pedindo a Deus que se tivesse uma maneira de salvar o mundo sem que ele fosse para a cruz, que Deus providenciasse, mas não teve ninguém. Ninguém, Deus ficou quieto porque não tinha outra maneira. Mas onde estavam os religiosos? Estavam querendo prender Jesus. Ficaram com inveja, com ciúme, porque Jesus fazia a obra de Deus, eles faziam a obra do diabo. Então ficaram enciumados. E ali, quando Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, beijou Jesus, mostrando para aqueles soldados, para aquele povo, com porrete, com espada, prender Jesus. Jesus falou, mas eu estive sempre no templo ensinando a vocês e ninguém veio me prender, agora vocês vêm armados me prender. E ali prenderam Jesus. Pedro, que tinha dito que nem que acontecesse o que fosse, ele ia morrer com Cristo, puxou da espada e cortou a orelha do soldado ali, chamado Malco. E aí Jesus pegou a orelha cheia de terra, colocou no lugar e fala, guarda a tua espada. Se eu quisesse, meu pai me mandava mais de 12 legiões de defensores. Quanta gente tem por aí afora achando que é obreiro de Jesus, obreiro de Deus. Se não fui eu, como é que Deus vai fazer? Jesus falou 12 legião, que é 1000 pessoas. E eu fico pensando naquele quadro, aquele homem que quis defender Jesus com uma espada, agora foi seguindo Jesus de longe. Entrou na roda dos escarnecedores. Jesus tinha falado para ele, Pedro, essa noite antes que o galo cante, você vai me negar, vai falar que não me conhece 3 vezes. Eu? Você não me conhece. Mas ele estava na roda dos escarnecedores. Olha o perigo de estar na roda dos escarnecedores. Quanta gente, né? E passa um servindo. Parece que eu conheço o senhor. Não. O senhor não conhece? Não, eu nem conheço. E passa o outro. O senhor também é dos dele, né? A sua palavra está... Não, nem conheço esse homem. Aí passa o outro. E fala, você é Galileu também, que eu sei. A sua presença aparente não muda. É a mesma coisa deles. Eu não. E começou a blasfemar. E o galo cantou. A palavra de Deus não fica vazia, não. O que está escrito acontece. Jesus sabia e sabe todas as coisas. Ele sabia que Pedro ia negar como nega essas pessoas que louvam. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Você vai fazer que nem Pedro. Você vai me negar na próxima dificuldade que você tiver. Então Pedro saiu daquela roda e foi chorar amargamente. Oh, como é triste seguir Jesus de longe. Como é triste falar que crê, mas não obedece. Vai chorar amargamente. Aqueles que ainda têm a oportunidade, antes da morte chegar ou de Cristo voltar e chorar amargamente,
diante de Deus, ainda são abençoados, mas aqueles que partir para a eternidade, sem ter este arrependimento, de querer se justificar, de querer defender a sua religião, de querer, como aqueles religiosos que crucificaram Jesus. Qual é a acusação que vocês têm contra ele? Ele disse que ia derrubar esse templo e em 3 dias ia edificá-lo. Então não precisa mais testemunho. Muitos deram testemunhas falsas, não precisa mais, ele é réu de morte. Mas vamos dar uma oportunidade para o povo. O que vocês querem? Soltemos o rei dos judeus? Ou soltemos Barrabás, esse assassino, ladrão? Não, solta Barrabás, crucifica o rei dos judeus. E gritavam mais alto. E aí você vai falar, se eu estivesse lá no meio, eu não fazia isso? Fazia. Eles nem sabiam. Jesus falou, eles não sabem o que estão fazendo. Não sabem. Por quê? O que eles estavam fazendo? A vontade de Deus. Deus queria que Jesus fosse para a cruz para atrair você, eu e muita gente no corpo dele lá na cruz. Deus queria que crucificassem Jesus e aquelas pessoas estavam fazendo a vontade de Deus. Crucificam-o. E ele foi crucificado, mas me atraiu no corpo dele. E atraiu você, o senhor, a senhora, se querem, se reconhecer que a sua religião não te salva, que as tuas obras não te salvam, clame a ele. Vai a ele. Ele tem a solução para o problema da sua alma. Creia que ele te atraiu no corpo dele, você já foi crucificado, já morreu e foi justificado por Deus, não é por homens, não. Por Deus. Imagina Deus justificando a pessoa. Oh, que bênção gloriosa! Isso é possível. E está ao alcance de todas as pessoas. Apocalipse 21, versículo 6, ali Jesus está dizendo, você tem uma chance, você tem uma oportunidade. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Oh, beleza, não custa nada, não. Mas tem que ter sede de salvação. Mas eu estou satisfeito, estou na minha religião, eu não mato, eu não roubo. Lá a minha igreja é... Tudo bem, então fica aí, meu caro. Agora aquele que tem sede de salvação, bote o joelho no chão, clame a Deus que te dê fé para crer que Cristo te atraiu no corpo dele. Por que será que é sim, Senhor? Jesus prometeu atrair quantos? Todos. Onde você estava? Isso é para todos. Não, mas ele me atraiu para morrer no corpo dele, eu não quero morrer. Se não morrer, não nasce. Jesus falou que se não morrer, não nasce. Não é morte física, não. É morte do velho homem. Morte da natureza pecaminosa que você adquiriu de Adão e Eva. Teu pai te pôs no mundo para você ir para o inferno. Mas meu pai me ama tanto. Mas ele te pôs no mundo para você ir para o inferno. Por isso que tem que nascer de novo. Deus gera você para te levar para o céu, não é para ir para o inferno. Não. Deus gera de novo uma pessoa para levar ao reino dele, a pertencer à família dele. Agora seu pai, meu pai, etc., nos gerou para ir para o inferno. Por quê? Porque nos gerou com o pecado adâmico, com a natureza perversa, com a natureza de bode. Mas Jesus não.
Jesus nos atraiu no corpo dele para Deus fazer a cirurgia, tirar essa natureza maligna, colocar uma natureza dele. Está ao alcance de qualquer pessoa, está tudo pronto. Quem quiser e tiver sede, está para a pessoa a decisão. Deus não vai obrigar ninguém, é bem que Ele quer. Ele quer te salvar, mas depende, né? Ele não pode forçar a pessoa, não. É preciso querer. E às vezes você está satisfeito na tua religião, né? Nem toma conhecimento dessa necessidade de ser nova criatura. Nicodemos estava descansado? Não. Ele não estava descansado. Ele sabia que a religião dele não levava ele para o céu. Quando ele soube que Jesus estava trazendo a mensagem ali, ele falou: oba, vou começar a pregar essa mensagem. Mas Jesus falou: não, é você também. João 3,7. Você também, não é para você levar para os outros, não. Não se admire. Quem sabe você sabe pregar, você... Tá, mas olha, não se admire. Não é o saber pregar, é o nascer de novo. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. É necessário. Quem está falando aí é Jesus Cristo, para um grande religioso, e está falando para você, para o senhor, para a senhora. É necessário nascer de novo se queres ficar do lado das ovelhas naquele dia. Se não ficar, vai estar do lado dos bodes mesmo, do lado dos perdidos, condenados. Eu assusto com esse versículo. E irão estes que não nasceram de novo para o tormento eterno, mas os que nasceram de novo para a vida eterna. É necessário nascer de novo. Creia que, senhor, a senhora, você foi atraído no corpo de Cristo. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra é a verdade. E o nosso desejo, Pai, é que todos que estão aqui neste santuário clamem a Ti por fé, para crer que foram atraídos no corpo de Cristo. Põe em prática o que Jesus mandou, para não serem colocados do lado esquerdo naquele dia, Senhor. Por favor, que ninguém dos que estão aqui fiquem do lado esquerdo no dia do grande julgamento. Nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua misericórdia é grande e dura para sempre. Todos que estão aqui estão vivos, esperando esta oportunidade. Não, o Senhor está esperando. Quem sabe o Senhor trouxe-os para ouvirem, meditarem e pedir fé a Ti, por favor. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz.